Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, bem-vinda ao último episódio da segunda temporada do Em Casa a Gente Conversa. Eu sou a Thaís Maruoka e por aqui a gente conversa um pouco de tudo: maternidade, a vida da mulher, estilo de vida, saúde, autoconhecimento, técnicas terapêuticas, feminismo e tudo que pode te interessar. Então, se tiver um tema aí que você acha importante, é só enviar uma mensagem para mim nas redes sociais ou no Telegram, sugerindo o assunto que você queira ouvir, que depois a gente traz aqui pro podcast. Então, se você ainda não segue o Instagram, vai lá, @agenteconversa. E no Facebook tá como Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho com vocês outras coisas além do conteúdo aqui do podcast. Então vai lá pra gente se encontrar mais vezes também, além das quartas-feiras, que eu já trago sempre um tema novo aqui pra você. Se quiser participar do podcast enviando áudio ou perguntas, manda lá no Telegram, escreve na busca @agenteconversa, que seu áudio vem parar aqui no quadro Fala Lá em Casa. Só você escrever na busca, abre a caixa de conversa comigo e você manda seu áudio, conversa por lá. E eu adoro receber mensagens, adoro ter essa participação de vocês, viu? Que eu acho que deixa os episódios ainda mais ricos, então manda lá pra mim. Antes de começar aqui esse episódio, eu quero agradecer a cada pessoa que contribui lá no Catarse, que faz parte dessa nossa comunidade aqui do Em Casa a Gente Conversa. Porque mais que financeiramente essa contribuição, é uma forma de ver que tem mais gente aí acreditando nesse projeto, no podcast comigo, uma força a mais para eu continuar com esse trabalho, trazendo informações aqui para as famílias. Se você também se identifica, gosta desse podcast, quer contribuir com alguma quantia, é só entrar no catarse.me/agenteconversa. A partir de R$10 por mês só, já dá para ajudar. Mas se você não puder contribuir financeiramente, também não tem problema nenhum. Mesmo assim, continue aí apoiando esse trabalho para fazer chegar em mais gente esse conteúdo. Então você pode compartilhar nas redes sociais, enviar os episódios que você gostou para os seus amigos, familiares. Dessa forma, você também ajuda esse podcast a crescer. Como eu disse, chegamos ao final da segunda temporada. Eu quero agradecer muito a você que tá aqui comigo desde o comecinho. Tem gente que tá desde o começo da primeira temporada, já maratonou aí todos os podcasts. Esse já é o número 72, então veja bem quantos assuntos a gente já trouxe aqui. Quero agradecer muito quem me acompanha aí faz tempo e também dar boas-vindas a você que está chegando por aqui agora. Vai lá, inclusive, ver os outros, hein? Tem mais 71 episódios para você ouvir além desse daqui. E fique ligada também nas minhas redes sociais para saber quando vai ser lançada a terceira temporada. Que a partir de agora as temporadas vão ter um tema principal e um número menor de episódios. Muitas novidades e formatos novos estão por vir. E falar em novidade, gente, já comentei aqui nos outros episódios, mas quero falar de novo se você ainda não sabe. Eu lancei um podcast novo, adoro, que foi feito com muito amor e imaginação. É um podcast de contação de histórias para as crias. Esse daqui é para os adultos e eu fiz um para as crias também. E essa contação de histórias, leitura de livros infantis veio porque muita gente começou a perguntar que tipo de livro que eu li aqui para as minhas crias e tal. Comecei a compartilhar e quis gravar tanto para os meus filhos poderem ouvir as histórias também quando a gente estiver viajando no carro ou, né, quer ficar lá quietinho ouvindo uma história, não posso ler no momento, então coloca lá. E eu espero que essas histórias também tragam aí essa magia para os filhos de vocês. Por lá eu leio contos, biografias, histórias que convidam as crianças a viajarem para bem longe, sabe? Então, se você ainda não conheceu, vai lá na busca e escreve no nome do podcast, que é Vem Ouvir Essa História. Espero você por lá também, hein? Você e o seu filho, filha, sobrinha, neta, ajuda também a compartilhar esse podcast. Então, vamos para o assunto de hoje. Esse episódio é complemento do episódio 70, do último, que conversei com 3 mulheres contando suas histórias e experiências nas tentativas de engravidar. Hoje vamos continuar com esse assunto tão importante que inclusive foi pedido pelo Instagram por algumas ouvintes e enfim consegui terminar essa temporada com esse episódio, com esse tema que vocês tanto pediram, que é sobre dificuldade de engravidar. Mas dessa vez a gente vai aprofundar um pouco mais no tema porque eu converso com uma médica, a Camila Felipe Silva.
Dados da União Europeia de Urologia mostram que 15% dos casais afetados procuram tratamento para infertilidade e apenas 5% continuam sem filhos, ou seja, o resultado dos tratamentos é bem positivo. As técnicas de fecundação assistida evoluíram muito desde o nascimento do primeiro bebê de proveta, que foi em 1978. Em meados de 2000, chegamos com uma taxa de sucesso da fertilização in vitro de cerca de 30% e atualmente já chegamos de 40% a 45% de taxa de sucesso. Outro dado é que antigamente até 50% das fertilizações in vitro bem-sucedidas resultavam em ao menos 2 bebês. Hoje esse número caiu para menos de 30%, porque os progressos permitiram implantar menos embriões no útero, sem diminuir a chance de ao menos um se desenvolver. Para falar então sobre a infertilidade pelo olhar da medicina e explicar as principais causas e opções de tratamento, eu converso agora com a doutora Camila. Seja muito bem-vinda, Camila, e por favor se apresente. Quem é você? Oi, Thaís, tudo bem? Tudo bem, pessoal que está ouvindo a gente hoje? Meu nome é Camila, sou médica especialista em ginecologia e obstetrícia e tenho como subespecialização reprodução assistida pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. É um prazer, muito obrigada pelo seu convite. Eu espero que a gente tenha um bate-papo bem legal hoje. Eu que agradeço. Camila, para começar aqui, eu queria saber quando o diagnóstico de infertilidade é definido. Depois de quanto tempo de tentativa lá do casal que eles devem começar a pensar em procurar uma ajuda de um médico? A infertilidade, ela é diagnosticada quando a gente tem 1 ano de tentativa de engravidar, sem sucesso, com atividade sexual regular e sem uso de nenhum tipo de preservativo. Mas, claro, tem alguns casais que têm indicação de procurar um médico especialista antes mesmo disso. Então, pacientes com mais de 35 anos, que já têm algum fator que possa prejudicar, que já saiba antes, por exemplo, alteração de espermograma, endometriose, ciclos menstruais irregulares. Esses casais, eles têm indicação de procurar o médico antes mesmo de 1 ano. Os outros casais, não. A indicação seria aguardar esse primeiro ano e, se depois de 1 ano não conseguir alcançar um bebê, procurar um especialista na área. E a idade realmente influencia, então, para engravidar? Por quê? O que acontece no corpo da mulher e do homem? Não sei se influencia no homem também ou só na mulher. E qual a idade também que a fertilidade cai, né? Que começa a cair, então? Para você ter noção, Thaís, a gente já nasce com todas as nossas ovulações até a menopausa. A partir dos 5 meses de gravidez dentro da barriga da nossa mãe, essa quantidade de óvulos ela já começa a diminuir. E a partir dos 35 anos, essa diminuição ela é muito mais acelerada. E, além disso, não que isso seja que a gente tenha um reloginho que vire a partir dos 35, mas ao longo da vida, e principalmente depois dos 35, além de cair a quantidade, a gente tem uma diminuição muito importante da qualidade desses óvulos. Eu acho que você já deve ter ouvido que depois dos 40 anos, além de ter uma dificuldade maior de engravidar, a gente tem um maior risco de abortamento, malformação, síndromes genéticas, e isso, na verdade, é uma seleção natural. Imagina se a gente conseguisse engravidar com 70, 80 anos. Era um risco para a saúde feminina muito grande. Então, a natureza, que é muito sábia, ela limita essa idade gestacional. Claro que agora a gente tem um monte de processo, um monte de procedimento que permite que essa maternidade ela seja um pouco mais tardia, mas naturalmente a partir dos 35 anos isso já começa a ficar bem comprometido. E o homem também ou não? O homem pode ter filho até seus 70 anos, se ele quiser? O homem não tem muita relação com a idade. A gente sabe hoje em dia que ele pode ter também uma diminuição da qualidade e até alterações genéticas com o passar da idade, mas não é uma coisa tão fixa quanto da mulher. Eu sempre brinco com as minhas pacientes que eu tenho um avô que com 70, 80 anos está fazendo filho aí. Então, para o homem, esse relógio biológico ele não é tão cruel quanto para a mulher. E quais são as principais causas que você vê aí de dificuldade que as mulheres têm em conseguir engravidar? Olha, para as mulheres, hoje em dia, a gente tem como causa principal, provavelmente, a idade. Com o passar desses anos, o empoderamento feminino, cada dia mais a gente tem procurado a maternidade mais tardiamente. E tá tudo bem com isso, não tem problema nenhum. A gente quer se formar, a
a gente quer ter uma carreira bacana, a gente quer ser bem-sucedida, para adiar esse sonho de ser mãe. Só que às vezes as pacientes chegam para a gente com 40, 45, eu tenho pacientes até de 55 anos que procuram com esse desejo de ser mãe. Então, esse fator idade, ele é muito importante, é uma das coisas que mais limitam, exatamente pela quantidade e qualidade desses óvulos. Mas nós temos também outros problemas, por exemplo, endometriose, alterações de trompa, alteração de sêmen, que seria o fator masculino, infecções, problemas ovulatórios e problemas uterinos, são os principais problemas que a gente encontra. Tem ainda mais comumente um mix desses problemas, né, dessas causas. Às vezes o casal chega achando que o problema é só masculino e no meio da investigação a gente encontra também um feminino ou vice-versa. E ainda tem uma porcentagem dos casais que a gente não descobre a causa, que é o que a gente chama de ISCA, infertilidade sem causa aparente. O nome fala que é sem causa aparente, mas ela existe. A gente só não sabe exatamente onde que ela está. E nesses casos, inclusive, dessa infertilidade, então, de não saber o que faz, porque eu li até uma reportagem aqui que mostrava que 35% da dificuldade em engravidar tem causas femininas, 35% tem causas masculinas, não sei se é exatamente assim mesmo, 20% são fatores associados e 10% são infertilidade sem causa. Essa sem causa, o que faz normalmente? Como trabalhar? Se vocês testam tudo mesmo, se tem alguma saída, porque eu acho que deve dar, né, uma angústia justamente por não saber o motivo, não saber como tratar. E como que faz nessa situação? Muito. As pacientes chegam muito aflitas. Falam, doutora, já procurei tudo que você imaginar. Já fiz cirurgia, já fiz espermograma 20 vezes, meu marido não aguenta mais. Já fiz esse exame das trompas 200 vezes, é um exame dolorido, é chato, a gente não descobre. A verdade é que a gente ainda tem uma limitação muito grande com os exames que a gente dispõe. É uma infertilidade sem causa aparente, mas ela existe e a gente só não sabe onde que está. E não é porque a gente não encontra o porquê dessa dificuldade que a gente não sugere também um tratamento. Então, depende principalmente do tempo de infertilidade que esse casal tem, que a gente tenta direcionar. Por exemplo, pacientes que já têm uma idade mais avançada, 39, 40 e tantos anos, ou que já estão tentando há muito tempo, a gente fica muito tentado a oferecer logo um tratamento que seja mais complexo, como a fertilização in vitro, exatamente para a gente não perder tempo. E existem métodos naturais também que são eficazes? A gente ouve bastante de plantas, aí tem de tudo, né? Simpatia, já deve ter tentado de tudo também quando chegam aí no seu consultório, né? Chá de manga, garrafada, chá de unha de gato, inhame, abacaxi, polivitamínicos ultra maravilhosos que vão fazer milagre. Infelizmente, a gente não tem nada comprovado, nem de polivitamínico e nem de alimentação que possa interferir. Claro que tem algumas coisas que a gente sempre orienta para todo mundo, até para paciente que ainda não tem dificuldade. Parar o cigarro para as pacientes fumantes, para o casal, tanto homem quanto mulher. Diminuir a ingesta de álcool, atividade física, perda de peso. Isso tudo sim pode ter impacto na fertilidade espontânea. Ansiedade dificulta mesmo ou é mito? Mito. Não, infelizmente, não dificulta a gravidez e ela também não interfere no resultado do tratamento. Existe um caso que as pacientes muito ansiosas, elas podem ter irregularidades no ciclo menstrual. Isso é fato. Os nossos hormônios, eles são pulsáteis e, às vezes, em momentos de estresse intenso, ansiedade intensa, a gente muda esse pulso dos hormônios. Isso pode, sim, interferir a nossa menstruação e a nossa ovulação. Por exemplo, a paciente fala, eu estou tentando um concurso, chegou em época de prova, é muito comum com as meninas mais jovens, principalmente. Elas entram em um período que param até de menstruar, para esse período de estresse e elas voltam a ciclar naturalmente. Mas a maioria das pacientes não é isso que acontece. Então, a gente não consegue falar exatamente que você está muito estressada, quando você relaxar o neném vem. Então, não é bem por aí. Queria
que fosse. São os mitos que a gente vê, mas que é super real, né? Porque assim, super acredito. Vem sempre alguém falando, não, porque eu tava tentando, e aí quando eu desencanei, eu engravidei no primeiro mês. E sempre tem essas histórias, né? Tá tentando 2 anos, daí adotou uma criança e a pessoa desencanou disso no primeiro mês, engravidou. Eu já ouvi várias histórias assim, então é bom saber, né? Olha, eu vou falar para você que eu tenho até casos próximos a mim. Eu tenho uma amiga que fez tratamento, não engravidou, entrou a pandemia, ela foi obrigada a parar o tratamento, e aí eu acho que ela deu uma relaxada, falou, agora não depende de mim, engravidou na pandemia. Aí é coincidência, então. Coincidência, mas é uma coincidência feliz, né? Sim. É que a gente não pode ficar esperando muito que essa coincidência aconteça, esse é o problema. E os homens, eles também então têm essa grande participação, né? Metade, né? Na dificuldade de engravidar. Mas a gente vê muito a sociedade cobrando da mulher, né? Ainda é muito assim, os casais também que vão, às vezes só primeiro, sempre a mulher que investiga tudo, aí depois que vai ver, né, no cara, se ele também tem alguma coisa, como se fosse a porcentagem mínima pro cara. Mas não, é bem 35% e 35%, né? Demais. E assim, a gente sabe que, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade bem machista. Acho que aqui ninguém vai ser contra isso que eu vou falar. Então, assim, as mulheres, elas chegam com uma fragilidade na consulta de, o problema sou eu. Às vezes, até apontar que o problema é dela, o problema não sou eu. A infertilidade, ela tem nome e sobrenome, infertilidade conjugal. Então, não é a infertilidade da mulher, não é a infertilidade do homem, é a infertilidade do casal, não interessa onde que está o ponto. Então, assim que você fala, vou casar, você vai ser o pai do meu filho, você vai ser a mãe do meu filho, é assim, a gente divide as contas e a gente divide também o diagnóstico. Então, não dá para a gente apontar um culpado, não existe culpado na infertilidade, até porque ninguém quer ser culpado, né? Por uma coisa que a gente não tem controle. Mas, infelizmente, a sociedade cobra muito da mulher. E nessa situação é incrível. Parece que a sobrinha da vizinha engravidou, a vizinha engravidou sem querer, todas as primas, as tias estão grávidas e menos você. É uma situação até muito solitária para paciente que a gente chama de tentante. As tentantes, elas carregam uma cruz muito pesada, um psicológico fica realmente muito abalado e a maioria das pessoas não fazem a menor ideia. Então, é bem sofrido mesmo, assim, psicológico e tudo. E quais as opções de tratamento que tem, Camila, para casos, então, de infertilidade? Todos os casos da dificuldade de engravidar, a gente fala infertilidade ou não necessariamente? Geralmente, sim. Agora a gente tem crescido um público muito grande que não tem exatamente infertilidade, mas também tem procurado o nosso auxílio, que são os casais homoafetivos, casais de homens e casais de mulheres, e as produções independentes, que têm crescido muito também no Brasil, e eu amo. Mãe solo já, que decide ser mãe sem o... Opa! Legal, pelo menos é uma escolha, né? Porque quantas mães solo tá com o marido lá dentro de casa, mas é uma mãe solo com o marido dentro de casa, então é melhor que seja uma opção, né? Exatamente. E quais as opções, então, de tratamento que a gente tem? Basicamente, existem 3 tratamentos para quem quer engravidar. O coito programado, que é o namoro programado, a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. Falando assim, bem resumidamente de cada uma, o coito programado é o namoro que vai acontecer em casa, só que a gente faz meio que a programação dele. A gente faz medicação para a mulher ter essa ovulação, e no momento que ela está ovulando, ali próximo daquele momento, a gente orienta que ela tenha relação sexual e cruza os dedos para poder engravidar. Então, é um empurrãozinho do natural. Seria indicado para as pacientes que não têm ovulação espontânea, ou, por exemplo, que o marido trabalha com outra coisa, ela trabalha com outra coisa, não tem essa disponibilidade para eles se encontrarem nesse período fértil da mulher. A inseminação é uma prima do coito programado, um pouquinho mais complexa. A gente também faz um estímulo à ovulação da mulher, só que quando a mulher está pertinho de ovular, a gente pega o sêmen do esposo ou o banco de sêmen, né? Faz um preparo nesse sêmen, filtra os melhores espermatozoides
e eu injeto dentro do útero da paciente. Mas esses espermatozoides, eles ainda precisam fazer todo o caminho, como seria o caminho natural. Caminhar até a trompa, encontrar com o óvulo na trompa, fertilizar, e depois é que ele volta para dentro do útero para implantar o embriãozinho que foi formado ou não. E a fertilização é o que traz mais chance de gravidez hoje em dia, que a gente faz tudo em laboratório, tem um controle maior. A gente faz também o estímulo à ovulação da mulher, coleta esses óvulos com anestesia, tá? No microscópio, a gente vê quantos óvulos essa mulher teve, junto com o espermatozoide, que pode ser de banco ou do próprio paciente, do próprio marido. Fertilizamos esses óvulos no laboratório, e daí, no laboratório, a gente forma os embriões. E quando esses embriões eles estão prontos, eu volto para injetar eles dentro do útero da mulher. Então, como eu pulo várias etapas, a fertilização geralmente tem uma taxa de gravidez maior. E aí, no caso, tem algumas que acabam perdendo, né? O bebê tenta uma vez, tenta duas vezes. Isso também tem a ver com o mesmo motivo da dificuldade dela que ela tinha em engravidar? Ou não necessariamente? A maioria das vezes, sim. A taxa de sucesso de qualquer um desses tratamentos, ele está diretamente relacionado à idade da paciente. Então, quanto mais jovem a mulher, geralmente maior a quantidade de óvulos, principalmente melhor a qualidade desses óvulos, e óvulos mais jovens, mais saudáveis, nos dão embriões mais saudáveis. E isso nos dá uma taxa de implantação muito maior. Independente do tratamento, todas nós estamos sujeitas a sofrer um aborto espontâneo ao longo da vida. Por exemplo, de cada 5 mulheres que engravidarem, uma mais ou menos vai sofrer um aborto espontâneo. Esses abortos, a maioria das vezes, eles são relacionados a alterações genéticas. Então, quanto mais velha a mulher faz o tratamento, ou engravida espontâneo, ou engravida por fertilização, maiores as chances que ela tem de sofrer um aborto. Você falando aí da idade, né, da mulher, acontece também muito da mulher querer adiar, engravidar, então ela congela os óvulos. Também tá comum isso, né? E assim, também tem uma taxa boa, também congela e realmente o óvulo fica lá. A taxa de sucesso também é alta nesse caso? Também depende da idade e da quantidade de óvulos que essa mulher coletar. Quanto mais jovem a gente faz esse congelamento, melhor a qualidade do óvulo e mais chance de sucesso que ela tem no futuro. Eu, por exemplo, já fiz congelamento, e nesse caso eu posso falar para você que faça o que eu digo e faça o que eu faço. Não é uma garantia, congelamento de óvulos não é garantia de que você vai ter um neném no futuro, tá bom? Então, tudo em consulta a gente orienta, às vezes eu faço até um cálculo da quantidade de óvulos que você precisa para poder aumentar a sua chance de garantia de ter um neném, mas é tudo estipulado, a gente não tem como dar essa certeza. O ideal seria que todo mundo congelasse os óvulos antes dos 35 anos, por conta dessa melhor qualidade dos óvulos. Mas não é que as pacientes que têm 36, 37, 40 anos não possam fazer esse congelamento. Devem, quanto antes tarde do que nunca, digamos assim. Talvez ela tenha que fazer mais de um ciclo de congelamento para poder aumentar essa chance dela de ter um neném no futuro, né? A gente não tem uma quantidade X fixa de quantos óvulos a gente precisaria coletar. Existe um número médio que a gente sugere de pelo menos 20 óvulos congelados para poder ter uma chance maior de gravidez no futuro, mas isso varia muito de acordo com a idade da paciente e de acordo com cada paciente mesmo. As pacientes sempre perguntam, e esses óvulos, eles têm validade para ficar congelados? Não. Nem o óvulo, nem o espermatozoide, nem o embrião congelado, ele não tem um prazo de validade e ele não envelhece. Então, se você faz o congelamento de óvulo ou de embrião com 30, 35 anos e quer ter um neném com 40, 45 anos, você vai ter a chance de gravidez do dia do congelamento e não a taxa de gravidez de quando você engravidou. Então, isso que é muito legal, o óvulo e o embrião não envelhecem. Então, do mesmo jeito que a pílula foi muito importante para a gente, deu uma liberdade imensa para a mulher fazer essa programação reprodutiva dela, o congelamento de óvulo hoje ele vem como um complemento. Então, hoje a gente consegue adiar a maternidade tanto com o uso de métodos contraceptivos,
como a gente pode se programar para o futuro, depois, quando a gente quiser, da gente conseguir ter um neném mesmo mais tardiamente. Legal. E não tem mais riscos por estar mais velha, ter aos 45 anos ou aos 50 anos, como você comentou que tem gente que quer. O risco é maior na gravidez ou não? Os riscos gestacionais, eles existem em todas as idades, mas principalmente depois dos 35 anos. Então, maior risco de hipertensão na gravidez, né, que é a pressão alta, diabetes na gravidez, outras complicações que, por isso, a gente fala, adie a sua maternidade, mas muito cuidado, porque, por exemplo, eu tenho pacientes de 56 anos grávidas. A gente sabe que aquele coração, aquele vaso, ele não é o mesmo. Então, ele vai sofrer toda uma modificação gestacional que pode ter um impacto que, às vezes, não necessariamente relacionado ao neném. O neném vai estar tudo bem, vai desenvolver bem, não vai ter problema genético, mas existe uma sobrecarga, de uma forma geral, no organismo dessa mulher, né? Mas existe. É possível engravidar bem depois, mas existe um risco maior, sim. É preciso a natureza ser tão injusta com a mulher, né? A mulher tem que ser até os 35, já começa a ser considerada velha, com um monte de problemas, dificuldades, e o homem lá, bonitão, pimpão, 70 anos podendo ter filho. Eu acho injusto. 35 anos, o marido tá ótimo, nossa, eu tô no melhor da minha vida, tô no ápice. 35 anos pra mulher é assim, você tá velha, hein? Pelo amor de Deus, corre atrás. Complicado. Fala lá em casa. Olha, vamos agora para o quadro Fala Lá em Casa. Esse é um quadro aqui que eu quero colocar um áudio, os áudios que me enviaram sobre o assunto. Você ouve e comenta sobre eles. Também tem algumas mensagens que enviaram. Então vamos lá, o primeiro áudio é da Nina Monet. Oi, tá? Eu vou tentar contar rapidamente como foi a minha jornada até engravidar. Eu demorei em torno de 2 anos e meio. Eu passei por 3 ginecologistas nesse período e cada um agregou de alguma forma. Eu passei por vários exames, tanto eu quanto meu marido. Meus exames não apontavam nada. Já do meu marido apontou que ele tinha uma alteração na tireoide e logo ele foi medicado. Foram muitas expectativas e muitos choros a cada menstruação que vinha, né? O nosso psicológico fica muito abalado e às vezes mexe, né, no nosso ciclo. Então, tinha menstruação que atrasava e eu logo pensava, nossa, eu tô grávida. E aí, logo em seguida, vinha a menstruação para dizer que eu não estava grávida. E mais frustração. Mas, em seguida, eu entendi que nessa minha jornada eu estava tentando controlar tudo. Eu tinha um aplicativo que me mostrava meu período fértil, quando que eu ia menstruar, e eu organizava todos os meus exames por pasta, e eu entendi que eu precisava parar de pensar muito nisso tudo, e aí eu decidi apagar o aplicativo, eu decidi colocar os exames na gaveta, e eu marquei uma viagem, e falei, não quero mais saber quando que eu vou menstruar. E foi logo nesse primeiro ciclo em que eu não sabia quando que eu estava no período fértil, em que eu não sabia quando que eu ia menstruar, que eu acabei engravidando. Não sei se foi coincidência ou não. Tanto que eu demorei para fazer o exame, porque eu não sabia quanto tempo eu estava atrasada, se eu estava atrasada. E foi isso. E eu não posso deixar de dizer também que a fé nesse processo todo me trouxe muito entendimento de tudo e me deu muito conforto, né? Aprendi muito em cada etapa. Aí justamente o que a gente estava comentando, né? Do primeiro mês que relaxa e engravida. Como foi o caso dela. Chegam muitas pessoas aí também te procurando e como ela que marca exatamente o dia para ter relação sexual e fica tensa a cada mês que menstrua. Como lidar também com isso, doutora? Assim, quando chega alguém frustrada, nesse momento frustrada, em que não aguenta mais vir a menstruação naquele mês, quando ela não queria estar menstruando. Thaís, isso é tão comum. As pacientes chegam para a gente na consulta, elas têm geralmente uma pasta com todos os exames datados do dia que ela coletou, de 2010 até 2020. Tentante é o serzinho mais
controlado, controlador e organizado que eu conheço. Assim, são as pacientes de virgem, super organizadas sempre. Isso que ela falou, a gente escuta em toda consulta, toda menstruação é um luto. E é incrível, e sempre que a gente fala, a gente entende como é difícil essa jornada delas. É um luto mesmo, a maioria das pessoas não entendem, e ela falou exatamente o que a gente escuta. A menstruação veio, atrasa um dia, atrasa 2 dias, elas se pegam nessa fé, nessa esperança, e aí a menstruação vem, e junto dela o sonho vai embora. Mas é importante que tenha persistência, não é exatamente ela ter relaxado que fez ela engravidar, mas que bom, parabéns, a gente fica super feliz. Eu já tive pacientes, assim como eu falei para você, que foi a minha amiga, já tive pacientes que fizeram tratamento, engravidaram, acharam que eram inférteis, não queriam mais ter filho, engravidaram espontaneamente depois de um filho, de FIV, de inseminação. E aí fala, nossa, é porque eu desencanei, eu tive um filho, agora eu estou mais tranquila e engravidei de novo. São as coincidências da vida, realmente a gente não tem controle de nada. Nem no próprio tratamento a gente não tem controle. Tem uma frase que eu sempre falo quando a gente faz inseminação ou na hora da transferência de embrião, que é, até hoje, até aqui, a gente teve controle. A partir daqui, a partir desse momento, esse controle, ele sai das nossas mãos. O que faz o embrião implantar, o que faz esse óvulo encontrar com esse espermatozoide exatamente, a gente não sabe, né? E é isso mesmo, né? Na vida a gente não tem controle de muita coisa e com a fertilidade isso não é muito diferente. Agora a gente vai ouvir o áudio da Gabriela Gualberto. Oi, Thaís, que bom que vocês vão entrar nesse tema no podcast. É um tema muito importante, um problema que muitas mulheres passam e não falam. Ninguém fala sobre isso, as mulheres não falam entre si. Primeiro por vergonha, né? Porque como assim só eu não posso engravidar? Todo mundo ao redor está engravidando. Enfim, e segundo porque como você sempre está numa espera, numa expectativa, tem aquela coisa de você não pode contar para ninguém até dar certo. Então essas duas coisas impedem as mulheres até de trocarem experiências, se aliviarem, né? Dividir as dores, enfim. É um tema realmente muito delicado. No meu caso, eu tenho o que eles chamam de ISCA, fertilidade sem causa aparente. São todos os exames normais, os meus e o do meu marido. É claro que para a mulher esse processo, como todos os outros na vida, é muito mais doloroso, os exames são muito invasivos, são muitos exames. Para o homem é bem mais simples, né? Na maioria das vezes um espermograma detecta se ele tem algum problema ou não. Para a mulher são dezenas de exames. Enfim, aí você tem que... no meu caso, eu parti para fertilização in vitro. Cheguei a engravidar, mas perdi com 2 meses e meio um bebê. E aí é isso, é uma angústia, essa é uma espera que nunca acaba. Enfim, que bom que outras mulheres vão poder ouvir e falar sobre isso. Eu acho importante a gente não ficar sozinha nessa, né? Às vezes a sua colega do lado passa pelo mesmo problema e vocês não se falam por aqueles 2 motivos que eu falei. Ou vergonha ou medo de contar para alguém e não dar certo a próxima tentativa. Mas é isso, um bom podcast aí pra gente. Gabi, essa sua angústia e essas suas palavras são as palavras e as angústias de todas as tentantes do mundo. É isso mesmo, é uma vergonha, é um medo de não dar certo, é uma ilha, às vezes é uma solidão muito grande. Eu acho que está quebrando um pouco esse tabu agora, porque várias pessoas famosas, aí, as globais, cada vez mais elas estão pondo a cara aí na TV para falar um pouco mais a respeito disso, né? Então, por exemplo, Karina Bach, que fez uma produção independente, todo mundo sabe, Ivete Sangalo, que também fez tratamento agora das gêmeas, também foi tratamento de fertilização. Eu acho que isso vem ficando um pouco mais natural, graças a Deus,
que já está na hora, né? Tudo para a mulher é tão mais difícil, mulher não pode falar de sexo, mulher não pode falar isso, já é uma castração que a gente tem muito grande, e uma cobrança muito grande. Então, a gente tem que se unir mesmo, falar mais. É um peso muito grande para carregar sozinho. Às vezes o casal não conversa entre si, eles entram numa FIV, mas não conversam da expectativa um do outro. Isso é muito frustrante, né? Eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente expõe, mais a gente consegue passar o luto, vencer esse luto mais fortificado. E se você engravidou, mesmo a isca que você engravidou, perdeu o seu bebê, é uma pena, mas pensa que foi bem pertinho, e geralmente tem um prognóstico, que a gente fala, muito bom. Prognóstico é a possibilidade de dar certo uma próxima vez. Então, claro que a perda do seu neném é um luto, todo mundo vai tentar te acalmar falando, mas estava de comecinho, pelo menos não nasceu, ia ser mal formado. Isso não conforta as pacientes, não conforta ninguém. Então, assim, tentante tem que ter duas coisas: persistência e esperança, e insistir no sonho, que uma hora vai, seja jovem, seja mais velha, seja qual for o seu problema, com o coração aberto, com persistência, uma hora o neném chega. Tem que ter paciência mesmo, tá? Obrigada. Vamos agora então para o áudio da Gisele Esmeriz. Oi, Thaís, tudo bem? Então, foi assim, em 2015, eu e o Heitor decidimos, a gente já tinha 2 anos de casado, que a gente queria ter filho. E eu parei de tomar o remédio e fui ao médico, e ele disse que tinha que esperar 6 meses, 7 meses, até o corpo se acostumar, assim, anticoncepcional, tudo mais. Foi passando o tempo, e eu não engravidava. Depois de 8 meses, às vezes achava que estava, fazia teste e não estava. Eu fui ficando um pouco frustrada, acabei trocando de médico, porque esse primeiro médico que eu fui era meu médico, tipo, que eu fui desde pequena, tudo, então ele achava sempre que estava, às vezes, cedo para ter filho, né? E aí eu troquei, a médica pediu exames para mim, para o Heitor. Eu tive uma apêndice supurada, que ela falou que provavelmente poderia estar entupida minhas trompas, então eu tive que fazer um exame que se chama estereossonopingografia, que doeu bastante, tudo. Eu fiz o exame, tudo, não tinha nenhum problema. Aí o Heitor fez, ele tinha uma bactéria que tinha que ser tratada, que provavelmente poderia ser por isso. Aí ele tratou a bactéria, mesmo assim deu uns meses, ainda eu não engravidava. Aí o meu pai estava já doente, ele faleceu dia 6 de maio, e não consigo te explicar como minha última menstruação foi 11 de junho e eu estava grávida. Que a gente se lembra desse tempo que eu estava vivendo o luto do meu pai, se aconteceu, acho claro que aconteceu, né? Mas deve ter sido uma vez só. E nessa vez, depois de N tentativas, a minha menstruação foi a última 11 de junho, e eu acabei avisando os familiares tudo no dia que foi assinar o inventário do meu pai, que foi bem emocionante, né? Que eu tive que viver o luto junto com a gravidez. Gisele, que bom. Primeiro, eu sinto muito pelo seu pai. É uma perda muito grande, eu já passei por isso também. Mas que bom pelo seu neném, né? 5 anos aí tentante, você sabe que a vida de tentante é muito difícil, muito complicada, mas veio uma bênção aí na sua vida. Espero que esse neném faça você muito feliz, que ele venha com muita energia, muita coisa boa. 5 anos, a gente hoje ouviu muito relato de pacientes que persistiram e deram certo, né? Tanto a primeira paciente quanto essa última agora. Mas, assim, pode dar certo para algumas, mas não necessariamente todas vão seguir esse perfil, né? Para você ter noção, Thaís, em um ano, a gente espera que 85%, 87% das mulheres engravidem. Se em um ano não engravidou, o segundo ano só aumenta 90%, 92%. E no terceiro ano, 93%. Então, não aumenta quase nada. Aguardar mais de um ano para poder fazer essa investigação. E tempo é muito importante para uma tentante. Às vezes a gente começa a tentar com 35, só vai procurar ajuda com 40 anos, e com 40 anos a chance de você conseguir um neném é completamente diferente. Muito bom que tenha dado certo, mais de um relato hoje, mas tempo é precioso, não pode perder.
Tem mais uma história aqui da Paulinha, que ela conta assim: demorei meses a engravidar depois de ter começado a tentar, mas só depois de grávida eu enxerguei que era eu que estava fugindo mesmo. Parei de tomar pílula depois do carnaval de 2016, porque não queria deixar de aproveitar a folia com minha birita pelo risco de estar grávida sem saber. Um mês depois de parar a pílula, tive uma crise de coluna super forte, não pude engravidar porque estava tomando uns remédios bem fortes. Fiquei bem frustrada na época. Eu já tinha feito consulta com ginecologista, já tinha repassado a aula de biologia com meu companheiro e já tínhamos baixado o aplicativo para ajudar na contagem do período fértil, porque eu não ia gerenciar sozinho o período fértil e a menstruação, né? Quando parei os remédios da crise de coluna, fiquei 12 meses tentando. Meu ciclo não costumava passar de 30 a 31 dias. Fiz 2 testes de farmácia quando ciclei 35 dias, mas foi muito frustrante não ver a segunda linha. No dia seguinte, aos testes de farmácia, a menstruação descia. Fiquei noiada, voltei no médico com meu companheiro porque cismei que tinha alguma coisa errada comigo. Eu queria fazer exames investigativos para eliminar hipóteses de baixa reserva ovariana, estava com 33 anos. Eu não transava nos dias mais prováveis de ovulação. Geralmente era no início ou final do período fértil. Meu ginecologista topou prescrever exames para tirar minha noia, mas para ele eu precisava focar no período fértil. Meus exames apontavam normalidade. Na consulta de retorno, ele receitou o espermograma para o meu parceiro e pediu para esperar a próxima menstruação para fazer outro exame, só para não ter risco de fazer o exame grávida, nas palavras dele. Eu pensei, eis que meu ciclo já estava perto dos 40 dias e nada da menstruação vir. Era feriado, um amigo estava hospedado na minha casa, mas saiu cedo para turistar. Meu companheiro insistiu que fizéssemos logo o teste de farmácia. Ele tinha certeza que eu estava grávida. Eu tinha certeza que não. Pimba, deu positivo. Minha história não é exatamente sobre dificuldade de engravidar, mas a minha fuga no processo. Depois de um tempo, percebi que, não coincidentemente, rolavam umas DRs nos dias da ovulação. E óbvio que a gente não transava. Minha relação não estava lá muito boa e eu realmente fugia. Engravidei no dia que comemoramos a mudança para um AP novo. Em um dos exames era a contagem de folículos no ultrassom. Ou seja, eu tenho foto da minha filha pela metade, quando ela era um óvulo. Eu sempre tive certeza que seria mãe. Poderia não casar, de fato nunca casei, mas viajaria o mundo e seria mãe. Antes dos 30, conversei com meu médico que queria congelar óvulos. Ele me orientou que não era protocolo antes dos 35, salvo se tivesse alguma condição de saúde que apontasse para isso. Então a noia vem muito daí. A minha ansiedade em engravidar, mas também com uma fuga do meu relacionamento. Meus pais são separados e o processo foi bem dolorido para mim. Eu nunca quis casar. Quando vi a confirmação da gravidez no teste de farmácia, o primeiro pensamento foi: caramba, agora esse cara tá na minha vida para sempre, por que eu inventei isso? Eu simplesmente não consegui ficar feliz, senti muito medo. Eu fugia disso. Uns dias depois eu fui digerindo tudo isso. Assim, a maternidade, ela é uma coisa meio que imposta, né? Assim, pela sociedade para a mulher só é mulher se ela for mãe, ela só vai ser feliz, produzir e reproduzir. E não é tão, né? É uma vida para o resto da sua vida, que às vezes vem sim acompanhada de uma segunda pessoa que vai te acompanhar, então não é uma decisão muito fácil, não. No consultório, às vezes a gente recebe pacientes que, claro que não é o meu papel julgar, mas que a gente percebe, fala, nossa, será que essa pessoa realmente quer ser mãe? Eu já tive paciente em consulta que me pediu minha opinião. Ai, doutora, minha vida é tão boa, mas o meu marido quer tanto ter um filho, você acha que eu devo ter? Eu fico, gente, como que eu respondo isso? Ai, eu sou concursada, eu viajo 2 vezes por ano para fora, eu ganho bem, eu não devo satisfação a ninguém. Será que eu preciso ter um filho? É uma decisão difícil, né? Eu congelei meus óvulos, por exemplo, porque eu não faço a menor ideia, apesar de eu trabalhar com isso, eu achar isso lindo, eu não faço a menor ideia se eu quero ser mãe, se eu vou ser mãe, se vai aparecer essa vontade, porque elas chegam com uma vontade tão grande, eu fico, gente, será que eu vou ter essa vontade um dia? Não tenho ainda, né? Não tenho. Uma coisa que eu falo bastante tem muita gente que vem conversar comigo sobre maternidade, acho que por conta, né, do Instagram e aqui do podcast, e falando que ainda não sabe, mas quer ser mãe, só que ainda não sente que é hora e tal. E eu sempre questiono, sabe?
Eu pergunto, mas você quer mesmo ser mãe ou é um pedido aí, uma exigência da sociedade, das pessoas ao seu redor, daquela vizinha que pergunta se já engravidou, da amiga que pergunta quando vem um filho porque você casou, dos pais que já estão esperando netos, e aí vem essa cobrança. Vem a cobrança pela idade, né? Já tô fazendo 35 anos, eu tenho que decidir logo se eu quero ter um filho ou não. E no fundo eu falo, eu amo a maternidade, assim. Eu sou uma pessoa que também gosto de maternar, não só dos meus filhos, que tem também uma diferença, né? Tem muita gente que ama um filho, mas não ama a maternidade. Eu gosto mesmo da maternidade, assim. Mas eu não aconselho, eu sou aquela pessoa que chega, sento, conversa e fala, eu não aconselho você ter se você tá na dúvida. Não tem agora não, né? Até você ter certeza, porque quando você engravidar, quem vai criar pro resto da vida, quem vai ser a mãe dessa criança é você. E como a gente veio falando aqui nesse episódio sobre machismo, é isso, a gente não sabe como vai ser, o pós-parto não é algo fácil, a gestação não é o corpo que vai mudar, o parto que você tem que se preparar para isso pode ser diferente do que você, da sua expectativa. E o filho nasceu, e aí tem todo o puerpério, a solidão materna, a exclusão no mercado de trabalho, nas rodas de amigos, e todas as dificuldades que você vai encontrar na maternidade, que é você que vai passar por isso. Então, os outros vão estar lá para segurar o bebê, ei, que delícia, parabéns, mas a volta para casa você vai estar lá sozinho com o bebê, você vai acordar de madrugada com ele. Então, essas partes você tem que perguntar, assim, se você quer, né? Não vai ser fácil, mas ao mesmo tempo eu super, assim, falo que é uma delícia, mostro o lado bom, que eu sou apaixonada e de tantas coisas que me trazem, tirou muita coisa, assim, né, de liberdade, de coisa que eu gostava de fazer, que me faz falta, mas ao mesmo tempo eu escolheria de novo ter. Agora, e você, né? Pensa bem, porque é isso, não é? Os outros pedem, mas quem vai ser a mãe vai ser você, né? No final das contas. Exatamente. Agora uma mensagem aqui da Kênia Lucas, que mandou pelo Instagram. Eu fui diagnosticada com endometriose aos 14 anos. Logo nos primeiros ciclos menstruais, junto com esse diagnóstico, veio a notícia de que eu não poderia ou que teria muita dificuldade para engravidar. Cresci com isso e ao longo da minha vida usei vários tipos de contraceptivos e todos sempre me fizeram muito mal. Quando passei a ter um parceiro fixo, resolvi não usar mais nenhum método de contracepção e assim ficamos durante 4 anos, o que só reforçou o meu diagnóstico e confirmou o fato de não conseguir engravidar. Para minha surpresa e alegria, depois de todo esse tempo veio o Arthur, uma gestação natural, linda, saudável e muito desejada. E o que explica isso, doutora? De a pessoa, às vezes, né, 4 anos, ou como a Gisele falou, 5 anos, do nada, engravida. Não tem muita explicação. Não tem muita explicação. Tem um componente de sorte, um componente de coincidência, mas na medicina, na verdade, a gente não tem o nunca e o sempre, né? Nunca a paciente vai receber um jamais. Eu já tive paciente de 47 anos grávida espontaneamente. O que aconteceu? Também não sei, mas que bom que aconteceu. A endometriose, ela é uma condição inflamatória, que ela dificulta, sim, a chance de gravidez, mas não necessariamente ela causa infertilidade. Apesar dela ter ficado esses 4 anos aí, sem uso de nenhum método, de alguma forma esse óvulo encontrou esse espermatozoide e ela conseguiu engravidar, e que bom. É um mito também muito comum de ouvir as pacientes que têm ovário policístico. Eu tenho ovário policístico, eu não engravido. Eu tenho um paciente que já está no 4º filho com esse ovário policístico aí, engravidando espontaneamente, lindamente. Então, tem algumas causas que dificultam essa gravidez natural, mas que não são impeditivos 100%. Então, vamos agora para as perguntas que enviaram no Instagram. Caso demore para engravidar, qual idade é recomendada congelar óvulos? Quem mandou foi a Vânia Penha. Seria dentro daqueles 35 anos mesmo? Isso. 35 anos é a idade mágica na ginecologia e na reprodução. Se você puder congelar óvulos antes dos 35 anos, é o ideal. A pergunta aqui da Bruna Grecoabi. Qual a chance de um positivo com mórula D5? Tá, então aí é um pouquinho mais técnico, né?
O embrião, ele pode ser transferido em vários estágios para o útero da mulher. No segundo dia, que a gente fala que é o embrião em D2, no terceiro dia, que é o embrião em D3, no quarto dia, que é o estágio de mórula, e no D5 ou D6, que é o quinto, sexto dia, que é o embrião que a gente chama de blastocisto. Essa mórula, para quinto dia, ela está um pouquinho atrasada, né? Que ela seria um embrião, na verdade, de quarto dia. Mas varia muito, muito mais importante do que a qualidade dele ser mórula ou ser blasto, é a idade dela. Então, pacientes mais jovens, mesmo com o atraso do desenvolvimento desse embrião, ela pode ter uma chance boa de gravidez. Mas é muito relacionado à idade da mulher, mais do que a evolução do embrião. A outra pergunta é arriscado fazer biópsia no embrião? A biópsia embrionária é um procedimento que a gente faz quando a gente quer procurar alguma alteração genética do embrião. Existem dois tipos, uma biópsia mais geral, que seria para procurar as grandes síndromes, por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Turner, que são as mais comuns, e existe outro tipo de biópsia, que é quando a gente procura uma doença específica. Por exemplo, eu tenho uma história familiar de uma doença degenerativa importante, eu quero biopsiar esse meu embrião para pesquisar se esse embrião tem a doença. Né? Então, isso é a biópsia embrionária. Risco de degenerar o embrião existe durante a biópsia, apesar de ser um risco pequeno, menos de 3% em média dos embriões vão degenerar nessa biópsia. E até hoje nunca foi comprovado que a retirada dessas células elas causam algum prejuízo para essa criança quando crescer, quando nascer. Tem muita paciente que fala, não vai tirar o pedacinho que vai desenvolver o braço, o pedacinho que vai desenvolver o pezinho. Não, porque a gente biopsia a parte que vai virar placenta e não a massinha do embrião que vai formar o neném. Então, é um procedimento relativamente seguro. Não é um procedimento obrigatório, varia de acordo com cada casal, com o desejo de cada casal e principalmente com a idade, né? Pacientes mais velhas tendem a fazer mais biópsia por conta do aumento das alterações genéticas. A outra pergunta, antidepressivos atrapalham os tratamentos para engravidar? Muitas mulheres se deprimem no processo? Muitas mulheres se deprimem, muitas mulheres são ansiosas, é muito frustrante para a maioria das pacientes. Eu falo que tratamento de reprodução é pular em piscina gelada. Se você pôs só o pezinho, você não vai querer entrar de jeito nenhum, porque o negócio não é fácil. Depende muito do tipo de antidepressivo. Tem algumas medicações que elas podem aumentar alguns hormônios, principalmente a prolactina, e a prolactina ela tem interferência com a ovulação. Então, algumas pacientes podem ter dificuldade para engravidar espontaneamente por alteração de ovulação, por conta da prolactina, por conta do uso de medicações. Para o tratamento em si, a maioria deles não atrapalha. E tem algumas medicações que são seguras para usar, inclusive na gravidez. Então, depende muito. O que a gente pede é para a paciente passar junto do psiquiatra, ver qual que seria a melhor medicação para ela, de preferência já uma medicação que ela possa usar até durante a gravidez. E tomar pílula por muito tempo piora a fertilidade? Mito. Muitas pacientes me falam isso. Chegam no consultório, eu tomo pílula desde os 14, agora eu parei e não consigo mais engravidar. Hoje a gente sabe que isso é mito. O que acontece? A gente começa a usar lá nos 14, 15, 16 anos e para, às vezes, com 40 anos, que é quando chega a vontade de ter um neném. A pílula, ela não bloqueia a perda e a diminuição da quantidade e qualidade dos óvulos. Então, o que acontece é que você, quando para com 35, 40 anos, chega ao fator idade. E só aquele fator idade, ele já pode dificultar você de engravidar, mas não é culpa da pílula. E tem até uma coisa que eu não sabia, uma amiga comentou comigo, queria ver com você se é verdade também, que é justamente o contrário. Se você toma por muito tempo a pílula e para de tomar, no primeiro mês vem aquele boom lá de bastante de hormônios, é mais fácil de engravidar no primeiro mês do que difícil, porque as pessoas acham que é difícil de engravidar por conta disso, mas é o contrário, é isso mesmo? É tudo mito. A pílula tem esses dois mitos, né, de que ela pode atrapalhar pelo tempo de uso e isso dificultar a gravidez futura. Hoje a gente já sabe que não, ela não diminui a chance. E antigamente a gente achava que a pílula, por
evitar a ovulação, a gente meio que congelava a qualidade desse óvulo. E hoje a gente sabe também que esse processo é contínuo, independente da pílula, independente até de gravidez. Então, quando a gente está grávida, a gente não está ovulando, mas a gente está perdendo o óvulo mesmo sem fazer nada. Então, nada segura a natureza, infelizmente. A gente sabe que tem coisas que aceleram, por exemplo, cigarro, uso abusivo de álcool, quimioterapia, isso pode acelerar essa perda, mas não para retardar. Infelizmente, a gente não tem nada ainda que rejuvenesça esse ovário, por exemplo. Natureza sacaneando de novo a mulher. Exatamente. Exato. É mais difícil de engravidar quando tem útero retrovertido? Mito. Muitas pacientes também perguntam: meu útero é virado para trás, posso engravidar? Pode. O útero, mais comumente, ele é voltado para frente, às vezes ele é médio e às vezes ele é retro, para trás. Mas isso é uma variante, assim como eu sou morena e alguém é loira e por aí vai. Então, útero normal, tá? A última pergunta que enviaram aqui: qual a diferença entre FIV e TEC? São muitas siglas, pode contar um pouco sobre elas? Isso. Na verdade, a TEC é uma parte da FIV, mas é muita sigla mesmo, viu? Isso que a gente nem adentrou muito nas siglas da fertilização. A FIV é a fertilização in vitro e a TEC é a transferência de embrião congelado, que em alguns lugares também chama de TED, que é transferência de embrião descongelado. Então, a FIV é o processo que engloba tudo, desde a coleta dos óvulos até a fertilização do laboratório e a transferência desse embrião. Quando o embrião ele é transferido congelado, descongelado, aí ele chama TEC ou TED, ou às vezes a gente usa também o nome em inglês. Então, as siglas, na verdade, funcionam iguais. Legal, eu tô gostando aqui porque as perguntas que enviaram também são de pessoas que já estão acompanhando, eles já sabem siglas, sabem os nomes aí de quem estuda mesmo o assunto, né? Tem coisa que eu perguntei aqui que eu nem tinha ideia do que era. Muito obrigada aqui por você ter respondido todas as perguntas, que foram várias, aliás, né? Adoro quando mandam várias, que daí o papo vai e a gente aprofunda bastante no assunto. Vamos agora para a dica da semana, Camila. O que você traz aí pra gente de dica de série, filme, livro, lugar, música? Não precisa ser sobre o assunto. O que você indica para essa semana, para quem esteja nos ouvindo? Então, Thaís, assim, eu sei que não precisa ser necessariamente sobre o tema, mas tem uma série, mini documentário aí do Netflix que chama Explicando o Sexo, que eu acho muito legal, e ele não é focado só nessa parte realmente da fertilidade. Ele tem alguns episódios curtinhos que vão desde a sexualidade da mulher, de orgasmo, de tudo isso, desde de como que eram os primórdios, como que é isso agora, o que teve de empoderamento feminino, pílula, e ele tem um episódio curtinho que fala um pouquinho dessa parte também da reprodução e de infertilidade, que é super legal, assim, são 20 minutinhos cada episódio, e curtinho e muito didático, é super legal, eu sempre indico para as pacientes. Obrigada pela dica, obrigada por ter topado participar aqui do programa. Grata. Obrigada, eu amei meu primeiro podcast, estou me sentindo agora um pouco blogueira. Olha que todo mundo que fala assim, olha, meu primeiro e fica nervosa também, assim, meu primeiro podcast, eu não sei como funciona. Foram uns 3 casos, assim, que passaram aqui, que, ó, uma já abriu um podcast próprio, outro já passou por vários, se apaixonaram por podcast, viu? Então, se prepara que em breve você vai querer ter o seu. É uma delícia, né? Nossa, eu amei, é uma delícia, só que não sei como que você administra, né? Porque com filho, você já me falou que tem outras pessoas para poder participar. Eu falei, meu Deus, leva a vida para fazer isso. É um tempão de produção, legal, de pensar no tema, para trazer uma coisa legal. E você procura o profissional, procura pessoas que passaram por isso para trazer uma história bacana. Mas eu acho gostoso, eu gosto mesmo, assim, de fazer. E depois ver o resultado, assim. Não, super legal. Só tenho a te agradecer, amei mesmo. E é isso, você precisando, tamo aí. Obrigada, Camila, até a próxima. Até. E eu quero agradecer mais uma vez a você que me acompanha aqui, que tem acompanhado esse podcast. Muito obrigada pela sua companhia por mais essa temporada. Eu espero você na 3ª temporada, hein?
Fica ligada aí para saber o tema principal da terceira temporada. Eu já falei um pouquinho lá no Instagram, vou continuar trazendo as novidades por lá até essa terceira temporada vir pro ar. E eu quero agradecer mais uma vez também as parcerias do Em Casa a Gente Conversa, que tiveram junto comigo aí nessa segunda temporada também, que é o Ateliê Serenando, de marcenaria e decoração, Trama Livre, que é de panos de prato representativos, a Egli Prema, que vende colar de âmbar e também faz terapias corporais, a Instinto Fotografia e Filme, que fotografa, filma ensaios, eventos e partos humanizados, a Good Acessórios, que vende colares de amamentação e mordedores, entrega também para todo o Brasil, a Nino e Bela, de moda infantil, Teta Healing, com Raquel Ribeiro e Eliel Paiva, que fazem atendimentos online presencial, a Helena Coloma, de maquiagem e curso de automaquiagem, ela também dá um curso espetacular na internet, viu? Quem se interessar por esse assunto, a Muriqui Moda Infantil e a Nelly, que faz depilação, sobrancelha e massagem, drenagem linfática também aqui em Campinas. Todos esses parceiros eu agradeço muito por estar comigo aqui. E também, só para você saber, esses parceiros todos que eu li aqui, eles dão descontos nos serviços deles para quem ajuda o Em Casa a Gente Conversa lá no Catarse. Muito obrigada mais uma vez a você e a gente se vê então na terceira temporada. Obrigada, até lá, tchau, tchau. Em casa a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.